Ah, terça-feira, até lá tem sábado, domingo, tem segunda. Terça-feira eu mexo com isso aí. Prazos, nós precisamos responsabilidade ter com prazos. E aí cabe aos municípios não perderem esse prazo para poderem aderir à lei de incentivo à cultura. Ah, Rodrigo, então o secretário de cultura que se coce. Você artista, você músico, você que de alguma maneira age no meio da cultura, vai lá e fustigue, cobre, procure saber se o município já aderiu a essa lei de incentivo. Thaisa Barcelos. Exatamente, Rodrigo. A Lei de Incentivo à Cultura, Paulo Gustavo, é um dos maiores aportes nacionais relacionados a essa área aí da cultura, já mencionados, já liberados nos últimos anos, Rodrigo. A gente vai entender direitinho todos os detalhes, mas antes é importante que todo mundo saiba que dos 645 municípios em São Paulo, 11% ainda não cadastraram essa lei, né? Não aderiram a essa lei e o prazo termina na terça-feira. Tem que mandar um plano de ação para o governo. Todos os detalhes a gente vai entender agora com o José Vinagre, que é produtor cultural, também gestor. E me diga uma coisa, essa lei é importantíssima para os municípios? A gente está falando de cerca de 70 que ainda não enviaram. Então, de repente, quem está acompanhando a gente é artista, pode cobrar o município também, né? Boa tarde. Não só é importante para os municípios, que vão ter um recurso que normalmente não tem para a área cultural, como para os artistas que ainda estão sofrendo as consequências do Covid, né? Foi o primeiro setor que acabou tendo problemas com o Covid de trabalho e tal, e agora que está começando a se reerguer, então é um recurso importantíssimo para a classe cultural. E a gente está falando de quanto, né? Esse maior aporte dos últimos tempos? Em termos de valores para o Brasil inteiro, na faixa de 3 bilhões e 800 milhões. Para o estado de São Paulo, em torno de 700 milhões de reais. Esses 700 milhões são divididos metade para o estado e metade para os municípios. Para ter uma ideia, Bauru vai receber em torno de 2 milhões e 900 mil reais. Dentro do orçamento municipal, é praticamente mais do que o próprio município coloca em seu orçamento para atender a área. Então é um valor que não se pode abrir mão, né? Então, se o gestor da cidade tem alguma dificuldade em subir esse plano de ação por desconhecer a lei, às vezes são municípios muito pequenos, tem todos os caminhos no site do Ministério da Cultura, ela pode procurar até com municípios vizinhos que já fizeram esse trabalho. E até terça-feira, os municípios, a gente está falando das secretarias de cultura dos municípios, enviarem esse plano de ação para o governo? Seria isso? Existe. Tem uma plataforma que chama transfere.gov, que todos os convênios em nível federal são feitos através dessa plataforma, tem que subir um plano de ação. O que é esse plano de ação? A Prefeitura vai dizer de forma geral onde ela vai usar os recursos da Lei Paulo Gustavo no seu município. Perfeito. E até dezembro esse processo acontece, porque uma vez aprovados, e aí a gente tem os números aqui, Rodrigo, de que muitos já foram aprovados, a gente está falando de cerca de 75%, viu, dos municípios aqui em São Paulo, 75% já estão, inclusive, autorizados a utilizarem esse recurso. Em complementação, a gente tem 2% em envio para análise, 9% e em elaboração 3%. Agora, esses 11% precisam correr até terça-feira, mas é um processo que até dezembro ele é complementado, ele é finalizado. Após esse plano você cadastrar esse plano na plataforma, o município tem uma série de passos burocráticos a ser cumprido. A lei tem que ser executada no município até dia 31 de dezembro. O que é essa execução? Tem que ser feitos os pagamentos até dia 31 de dezembro, pagamentos para os beneficiários, para a ponta, né, para os artistas, para os produtores culturais locais. Então tem todo um processo. Então a Prefeitura aprova o plano de ação, depois vai lançar seus editais municipais, tem um prazo para que as pessoas inscrevam os editais, se faz uma seleção desses projetos e os projetos contemplados têm que receber até dia 31 de dezembro. Então vamos aproveitar, né? Suas palavras aí para quem ainda não se inscreveu, você que é produtor cultural, é da área, sabe o quanto é importante esse recurso. Que dá tempo ainda, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é, tem toda a informação no site do Ministério da Cultura, com tutoriais, com passo a passo.
E tem os municípios maiores, que são polos de região, as pessoas podem, os gestores de cidades menores, podem procurar auxílio, inclusive nessas cidades maiores também, para saber exatamente como fazer esse plano de ação. Obrigada, José Vinagre. Fica também o nosso apelo aí, você que é artista, está acompanhando a gente, cobre o seu município. Para saber se o seu município já fez ou não, já aderiu, entre no site do Ministério da Cultura. Rodrigo. Poder público. Quem tem poder é o público. Se o interessado, o beneficiado por essa lei não manifesta o menor interesse, os políticos lá, se você não fustigar, velho, tem muitos que só andam no cutucão mesmo.